Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o ensino em meio à pandemia, obrigatoriedade de retorno às aulas presenciais em 2021 em São Paulo e os riscos envolvidos. Eu converso com Rocieli Soares, que é secretária estadual da Educação. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar de volta aqui com vocês para falar desse tema tão importante que é a educação, especialmente em tempos difíceis como esse da pandemia. Pois é, secretária, a educação foi dos setores aí, segmentos mais castigados pela pandemia. Houve um isolamento muito pesado dos últimos setores a terem retomada e um questionamento muito grande quanto ao impacto que isso terá, não apenas no ensino, mas no desenvolvimento pessoal dos jovens, das crianças. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação para 2021. Teremos mesmo obrigatoriedade do retorno às aulas, porque a gente vê que mesmo com novas restrições, tanto aqui no Brasil como no exterior, agora se tenta preservar as escolas, não é? Denise, isso é muito importante. Eu acho que a gente começou essa pandemia buscando proteger a vida daqueles que eram mais vulneráveis, especialmente os mais idosos. E aí uma das soluções é uma gripe. Então, obviamente, as crianças podem ser um fator principal. A ciência já mostrou que elas não são o principal fator de espalhar o vírus, elas não são pessoas de risco, então, portanto, não são um problema. Nós temos que proteger os funcionários e retornar às escolas. Nós temos um problema do que elas estão sofrendo. E, como você disse, o mundo inteiro está retornando. Mesmo cidades que fizeram lockdown, ou seja, fechou tudo. Por exemplo, Madrid chegou a fechar tudo, só ficou aberto supermercado, farmácia, pet shop, para proteger a vida também dos animaizinhos, e escola. A pessoa só tinha autorização para levar o seu filho até a escola e retornar, porque isso é prioridade. Nós não podemos dizer neste país aqui que priorizamos a educação enquanto a gente deixa bar aberto, porque pode, e escola fechada. Temos que priorizar de fato a educação agora. Agora, secretário, houve um problema em relação à ciência para até perceber essa questão relacionada às crianças e aos jovens? Porque se seguiu a recomendação da área da ciência, né? O que os médicos falavam. Houve um equívoco em relação a isso? Olha, na verdade não posso dizer que houve um equívoco, houve, Denise, um aprendizado ao longo do tempo, né? Eu estive em março, no dia que decidimos pela parada, fui extremamente a favor pela paralisação, entendendo qual era o drama da área da saúde, especialmente na possibilidade disso se espalhar tão rápido que o nosso sistema de saúde não teria condições no Brasil de receber tantas pessoas como poderia ser. Naquele momento, com as informações que tínhamos, a decisão, obviamente, foi acertada. Agora, nós temos meses, né? E, aliás, se aprendeu muito. Não é só em relação à educação, né? Nós começamos o mês de março dizendo máscaras não são necessariamente obrigatórias, não precisa usar máscara e tal. A Organização Mundial de Saúde dizia isso em março. No final do mês de abril, a gente estava dizendo, não, pelo amor de Deus, máscara é obrigatório. O mês de maio se tornou obrigatório, acho que no mundo inteiro, porque a ciência foi entendendo cada vez mais o comportamento. Assim como a gente aprendeu sobre tratamento. Por exemplo, em março, quando se teve um tratamento, já foi diferente em junho. Eu peguei o Covid em junho desse ano, né? Fui parar, inclusive, na UTI. Meu tratamento já foi baseado muito em corticóides, outros remédios, mas isso já foi um aprendizado da ciência. A ciência avançou durante o ano e também hoje temos a ciência ao nosso lado dizendo que escola pode sim voltar, é seguro, porque tem evidências já para isso e por isso que o mundo inteiro está fazendo e a gente não pode deixar de voltar aqui também no estado de São Paulo e no Brasil. Agora, secretário, em termos físicos, como é que vai ser o retorno às aulas, como é que vai ser o ano de 2021, esse começo agora, janeiro, fevereiro, enquanto não temos ainda vacinação para valer, e depois como repor o que foi perdido na educação mesmo e no ensino? Bom, Denise, acho que é super importante falar para os pais. Não terá vacina para crianças e jovens no ano de 2021. Não tem. Tem pai e mãe dizendo, eu só quero que meu filho volte quando tiver vacina. Não vai voltar em 2021 o ano inteiro, independente disso. Então, a vacina ela vai concentrada primeiro para os grupos prioritários. Gente, e é normal, a gente parou as escolas para proteger aqueles que eram mais idosos, com mais comorbidades. Para proteger eles, fizemos uma série de sacrifícios. Agora, obviamente, tendo a vacina, enquanto não chegar em número suficiente para todos, nós protegeremos aqueles que são mais vulneráveis. É natural. Eu dou sempre exemplo, Denise, em relação a isso. Meu pai tem efizema pulmonar, por exemplo. Se eu tiver que escolher entre dar a vacina para o meu filho, que é a minha vida, a minha paixão, ou para o meu pai, que também amo muito, eu vou dar para o meu pai,
porque ele é grupo de risco. É essa a decisão que a gente está fazendo. E professores, profissionais da educação, vêm logo na sequência, depois desses grupos, junto com outros serviços essenciais para a nossa sociedade. Então, a gente está falando de voltar agora em 2021, já na rede estadual teremos atividades de reforço não obrigatórias a partir do dia 4 de janeiro, em muitas escolas, é opcional, a escola está apresentando um plano. No dia 1º de fevereiro voltamos às aulas em formato de rodízio, né? Então, se tiver bandeira vermelha e laranja, é até 35% de estudantes. Se tiver na bandeira amarela, até 70%. Na verde, passamos a poder já voltar com mais alunos, podendo fazer adaptações de acordo com a realidade da escola, localmente. Então, haverá um rodízio, trabalhando uma parte presencial e uma parte híbrida, se for necessário. Mas é importante que a gente funcione e que tenha, assim, uma atividade presencial. O prejuízo que as crianças estão tendo é irrecuperável. Vamos trabalhar com o processo de recuperação, Denise, que é a última pergunta desse bloco. A recuperação ela vai se dar tanto do aspecto emocional, o acolhimento no início das aulas, como, por exemplo, no cognitivo. Vou dar um exemplo bem prático. Nós temos 5 tempos de aula de matemática numa semana numa escola regular do estado de São Paulo. 2 ou 3 tempos serão para recuperação de habilidades do ano anterior. 2 ou 3 tempos, portanto, serão para novas habilidades. E a gente vai fazer isso especialmente no primeiro semestre, fazendo avaliações diagnósticas ao longo do tempo para entender o comportamento do estudante. Mas algumas coisas nós só vamos consolidar ao longo de 2021 e também durante 2022. E a parte emocional, talvez a gente leve ainda mais tempo para ter certeza que tenhamos recuperado e criado esse vínculo e que o processo de aprendizagem realmente tenha voltado aos trilhos. Então, o método de ensino vai ser misto, vai ter ensino à distância, ensino presencial. Há recursos agora, há essa preocupação do Estado em dar condições de todas as escolas, por exemplo, do Estado, terem acesso a tablets, a computadores, a Wi-Fi. Os estudantes que tiveram uma defasagem imensa porque não tinham condição financeira de ter os equipamentos. Denise, essa é uma preocupação muito grande nossa. Nós estamos fazendo, sim, um grande investimento em equipamentos, em Wi-Fi, internet. Nós já tínhamos essa preocupação, inclusive anterior. Agora a gente já está contratando chip para todos os profissionais de educação, terão chip de internet. Então, além de ter melhorado a internet na escola, também terão investimento, inclusive, de internet pessoal, para que eles possam estar transmitindo e recebendo e comunicando-se com seus estudantes. Para os alunos mais vulneráveis também terá esse apoio, os 500 mil alunos mais vulneráveis. E teremos também ainda muito mais investimentos por aí, porque o ensino híbrido veio para ficar. Mesmo que a gente passe, e tomara a Deus que passemos logo por este momento de crise em relação à pandemia, o ensino híbrido, Denise, veio para ficar também, trazendo aqui, por exemplo, a possibilidade do aluno ir todos os dias para a escola de manhã e à tarde estar participando de um processo de aprendizagem, seja de recuperação, seja de complemento da sua aprendizagem, que nós estamos trabalhando bastante, que vai funcionar a partir de março agora do ano de 2021. Agora, secretária, eu já vi várias reclamações em municípios menores que eles não têm essa assistência do governo do estado para retornarem e muitas vezes eles têm uma precariedade de ensino muito maior, com alunos na zona rural, né, com escolas mais precárias. O governo do estado vai cuidar disso? Olha, tudo aquilo que é da competência das escolas estaduais, com certeza estaremos cuidando. Tudo aquilo que é para apoio e suporte para os municípios, aqueles que estão pedindo, e não foram muitos que pediram, estamos cuidando. Inclusive, estamos fazendo licitações, atas de registro de preço, um movimento para deixar isso pronto para apoiarmos aos municípios que mais precisam. Mas tem algumas coisas que são muito simples, Denise. Os cuidados são muito simples que nós precisamos ter. É a higienização, é o espaçamento, é o cuidado de organização, muito mais de que novos recursos, nós precisamos da orientação. E a orientação técnica nós estamos super dispostos, inclusive faremos encontros com os novos prefeitos, com os novos secretários de educação durante todo o mês de janeiro. Eu tenho me reunido diuturnamente com prefeitos, com autoridades locais para apoiá-los e todos aqueles que tiverem necessidade podem sim contar com o Estado, que nós estaremos aqui para ajudá-los.
Agora, e para trazer de volta aqueles alunos que desistiram? Muita gente reclama da qualidade do ensino à distância, exatamente porque não tinha condições mesmo em relação aos equipamentos. A gente sabe que, inclusive, numa simples entrevista, muitas vezes a gente tem dificuldade para acessar. Imagina um aluno que não estava acostumado, numa família que não está acostumada, que não tem recurso. Como é que se pode trazer esse aluno de volta? Porque aí, além da defasagem do ensino, tem o desânimo. Denise, esse é um grande desafio e, aliás, eu queria começar respondendo essa pergunta falando, assim, eu preciso elogiar aqueles que têm feito um trabalho totalmente diferenciado, ninguém foi preparado para isso, né? São os professores, os diretores, professores coordenadores, as equipes técnicas das escolas, os agentes de organização escolar, todos eles têm feito um trabalho incrível para ir atrás de todos os nossos estudantes, gente pegando carro, indo na casa dos estudantes, fazendo todo tipo de esforço que a gente teve que se reinventar durante esse ano, Denise. E isso faz com que a gente já tenha uma taxa alta de sucesso. A gente está em trabalho ainda neste momento. Tem escolas, acabei de visitar uma escola lá na Baixada Santista, que eles estão fazendo essa busca ativa até agora. O aluno está apresentando atividades para que a gente não deixe ninguém para trás. Criar e manter esse vínculo é a coisa mais importante. Por isso que no nosso primeiro dia de aula, não é o objetivo de sentar o menino na carteira e dizer, vem aqui aprender matemática, português. Tudo isso é importante, a gente precisa e tem um planejamento para recuperar. Mas é muito importante a recriação desse vínculo. E aquele que eventualmente não conseguiu fazer alguma atividade, dar oportunidade para ele. A gente deu muitas oportunidades até agora, temos a oportunidade em janeiro e daremos, se necessário, oportunidade em fevereiro para que ele possa retornar. Isso é muito importante, muito maior do que simplesmente a gente fazer uma avaliação sobre o que ele aprendeu ou deixou de aprender. Todos nós tivemos prejuízos ao longo desta pandemia. Temos que ter essa compreensão. O que não podemos é não provocar e não buscar esse vínculo único. Obviamente que tudo isso está focado no nosso trabalho agora para 2021, dar uma resposta especialmente para esses alunos. A nossa perda será menor porque está sendo feito um grande esforço por toda a rede, que tem sido magnífico, Denise. Agora, secretário, tem alguma discussão com o Ministério da Educação em relação a esse retorno? Olha, o Ministério tem se posicionado em algumas coisas, homologou agora há pouco tempo uma resolução do Conselho Nacional de Educação falando sobre a volta às aulas, mas hoje está muito na mão dos sistemas de ensino estadual e dos sistemas municipais para esse retorno. E é muito importante que a gente esteja realmente liderando, porque no final a maioria absoluta das escolas está ligado diretamente aos estados. A gente sempre vai buscar a interlocução com o Ministério, porque é importante, obviamente, que o Ministério busque liderar especialmente esse processo de recuperação e que será longo e difícil. É importante que ele apoie, especialmente os municípios que mais precisam, com conectividade, com outros meios, para que essa recuperação se dê de várias formas também. Então, é muito importante o papel do Ministério da Educação, especialmente para os municípios que mais precisam nesse país. Agora, secretário, como é que o Estado vai lidar com aqueles professores e mesmo pais que não querem o retorno das aulas presenciais sem a vacinação, que tem essa preocupação? Muitos professores têm, inclusive, vulnerabilidade de saúde, não é? Eles estariam em grupos de risco também. Como é que será administrado isso? E, por outro lado, a gente tem, no outro extremo, quem culpa o Estado por essa demora no retorno às aulas. Responsabiliza o Estado por ter deixado as escolas fechadas, né? Bom, são duas perguntas importantes. Primeiro, aquele que tem comorbidade, seja professor ou aluno, desde que apresente o atestado do médico dizendo por que ele não pode ir e por que é alto risco, obviamente, como qualquer outra situações, será considerado, por exemplo, para a sua dispensa. Isso serve para aluno, mas a gente precisa falar agora da obrigatoriedade de volta. Se eu tenho condições, não sou grupo de risco, eu preciso voltar. A gente precisa ter atividade, porque o prejuízo para os nossos estudantes é muito maior. E sobre a volta, Denise, nós começamos a discutir a volta. Eu saí do hospital com Covid no mês de junho, e no próprio mês de junho a gente já fez uma coletiva falando da volta às aulas, apresentando o plano de retorno. Logo depois, fizemos a revisão e no dia 8 de setembro começamos as atividades com autorização. Infelizmente, muitos municípios não autorizaram o retorno de imediato, mas a gente já teve mais de 2.800 escolas com aulas e atividades presenciais sem nenhum caso de transmissão dentro das nossas escolas. Então, agora é muito responsabilidade dos municípios, mas eles continuam tendo autonomia para não retornar se achar que é risco.
Não, autonomia dos municípios dentro, especialmente da sua rede. Sobre não retornar, se achar que há risco, essa é uma questão que o município agora tem uma questão invertida. Ele precisa justificar o porquê não vai liberar, porque antes ele silenciava e não autorizava. Agora a gente inverteu essa lógica, ele precisa publicar, dizer para a sociedade por que é que não vai voltar às aulas, por que na sua cidade, prefeito, pode voltar bar e não pode voltar à escola. Acho que a sociedade precisa ter clareza, inclusive, para que possa questionar eventuais decisões. Perfeito, eu conversei aqui com o secretário Rocieli Soares, que é secretário da Educação do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado, uma boa noite e já um feliz 2021. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar falando aqui sobre educação. Volta às aulas é muito importante. Pais, se informem, é muito importante que vocês apoiem seus filhos no retorno. E muito obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Um feliz 2021 para todos, que a gente tenha um ano muito melhor e com as escolas abertas. Um grande abraço a todos. Obrigada. Você.